Oi, turminhas, eu tô de volta para a nossa segunda aula do capítulo 7. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a importância do sistema nervoso. Nós vimos que é ele que integra todas as partes do nosso corpo, né? Ele que coordena, que comanda todas as funções aí do nosso corpo. Vimos também um pouquinho sobre os neurônios, que são as células básicas do sistema nervoso. Falamos sobre as sinapses, onde ocorre a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro. Hoje nós vamos falar sobre as divisões do sistema nervoso. Para facilitar o estudo, eles dividiram o sistema nervoso basicamente em duas partes, de acordo com as características e as funções de suas regiões. Então, eles dividiram o sistema nervoso em sistema nervoso central e em sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós vamos encontrar o encéfalo, que é composto pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico, e a medula espinhal, que é esse prolongamento aqui, que continua aqui, saindo do cérebro. E o sistema nervoso periférico é composto principalmente pelos gânglios e pelos nervos do nosso corpo, tá? Nós vamos ver isso com calma. O sistema nervoso central, também chamado de SNC, é formado pelos órgãos que recebem estímulos vindos do corpo e coordenam as funções e geram os comandos. Então, nós vamos ver que ele inclui o encéfalo, que fica guardadinho ali dentro do nosso crânio, e pela medula espinhal, que fica guardada pelas nossas vértebras lá da coluna vertebral. O nosso encéfalo, ele é composto, para vocês terem uma ideia, ele é um dos maiores órgãos do corpo humano, tá? O nosso encéfalo, o encéfalo de um adulto, ele pesa em média 1,5 kg, para vocês terem ideia. Ele é composto pelo cérebro, como eu disse, que recebe e interpreta as informações sensoriais, é o cérebro que coordena, que controla os movimentos voluntários do nosso corpo, então levantar um braço, mexer uma perna. É ele que produz a memória, o aprendizado e atua nos processos emocionais. O cerebelo, que é essa parte aqui mais na base do nosso cérebro, é ele que regula a postura e o equilíbrio do nosso corpo, é ele que coordena movimentos complexos, como, por exemplo, segurar um lápis e escrever, segurar um pincel no momento de uma pintura. Então, esses movimentos mais minuciosos são controlados pelo cerebelo. E o tronco encefálico, que antigamente era chamado de bulbo. Então, essa parte aqui é o tronco encefálico. É ele que transmite impulsos nervosos da medula espinhal para o cérebro e vice-versa. É ele que coordena, que controla o ritmo da nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos. É ele que coordena a nossa deglutição, o ato de engolir alguma coisa. O vômito, a tosse, o espirro são controlados aí pelo nosso tronco encefálico. O estudo do cérebro levou à descoberta de que ele possui áreas especializadas em determinadas funções. Então, uma primeira divisão que nós temos é essa dos lobos, né? Então, nós vimos lá no capítulo anterior que nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? Cada um controlando determinadas funções ou ligadas a determinadas funções do nosso corpo. Aqui nós vemos a divisão do cérebro em lobo frontal, que é esse que fica aqui na frente do nosso cérebro. Na parte de cima nós temos o lobo parietal, a parte lá de trás, perto da nossa nuca, o lobo occipital, aqui perto da nossa orelha, o lobo temporal. Então, o cérebro e o cerebelo são divididos aí nessas áreas. Como eu disse, cada parte do nosso cérebro controla, tem uma determinada função, ou controla o funcionamento de alguma região do nosso corpo. Então, se vocês observarem aqui, olha, no lobo frontal eu vou ter funções como planejamento, a tomada de decisões, a atenção. Lá no lobo parietal nós vamos ter o tato, o controle de movimentos voluntários. No lobo occipital nós vamos ter a área do cérebro que controla a visão, a linguagem. No lobo frontal aqui occipital, aqui frontal, nós vamos ter o controle do olfato, do paladar, da audição. Por que é importante eu saber isso? Porque se eu tenho uma lesão, por exemplo, no meu lobo occipital, eu vou ter a visão afetada, a linguagem afetada.
Se eu tenho, por exemplo, um AVC que atinge essa região aqui do lobo parietal, eu vou ter a perda dos movimentos voluntários, eu posso ter a perda do tato, tá? Então isso é muito importante. Apesar do conhecimento científico sobre o cérebro ter aumentado muito nos últimos anos, algumas perguntas fundamentais ainda não possuem resposta definitiva. Né? Até pouco tempo, os cientistas falavam muito que nós usamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro. Hoje nós sabemos que isso é mito, nós utilizamos sim 100% do nosso cérebro, mas ainda existe muita coisa que os cientistas não conseguiram descobrir sobre o cérebro. Como, por exemplo, como que a consciência e a personalidade se manifestam partindo de um conjunto de células e conexões? Como que o cérebro permite que ao ler um texto você saiba quem é, ou do que gosta, ou o que deseja, o que você tem planejado na sua vida, o que você imagina, do que você tem medo, que tipo de música você gosta de ouvir? Então, essas são respostas que os cientistas ainda não conseguiram obter respostas, né? São questionamentos aí que nós ainda não sabemos como são feitos, como são explicados, na verdade. Mas uma coisa importante é que com o avanço das técnicas de estudo, hoje os cientistas sabem que a capacidade do cérebro em executar tantas funções se baseia principalmente no número de neurônios e na quantidade de sinapses que esses neurônios estabelecem. Tá? Então, nós sabemos que o cérebro humano possui aí bilhões de neurônios e cada um deles pode estabelecer um número enorme de sinapses, tá? Então, isso é fundamental aí para todas essas funções do cérebro. Aqui do lado, nós temos a diferença de tamanho do cérebro de algumas espécies. E se vocês observarem, o cérebro humano, ele é maior do que todos os cérebros das outras espécies. Né? O dos primatas aqui, dos macacos, ainda é um pouco parecido com o nosso em termos de tamanho, mas os outros são bem inferiores. Então, sem dúvida nenhuma, esse tamanho do cérebro é que favorece o desenvolvimento de todas as funções realizadas por ele. Uma outra parte do nosso corpo que faz parte do sistema nervoso central é a medula espinhal. A medula espinhal é esse prolongamento aqui, olha. Ela fica protegida, guardada dentro das nossas vértebras, lá na nossa coluna vertebral. Tá? Então, a nossa medula, tanto o cérebro, tanto o encéfalo todo como a medula, uma coisa importante de falar, eles são protegidos por uma membrana chamada meninge. Tá? Vocês já ouviram falar de meningite? Então, quando uma pessoa tem meningite, ela tem uma inflamação nessa membrana que envolve tanto o encéfalo como a medula espinhal. Aqui do lado, olha, dá pra gente ver uma parte da medula aqui, olha. Então, ela sai aqui, olha, da base do cérebro e passa por toda a nossa coluna vertebral. E observem que dela vão sair os nervos que formam o sistema nervoso periférico, tá? Aqui mostrando as nossas vértebras, olha. Cada ossinho desse aqui é uma vértebra, tá? E a medula espinhal, então, ela fica protegida por essa vértebra. Então, um tempinho e eu já volto pro próximo vídeo.